Olá, graça e paz, louvado seja Deus, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Números capítulo 20, versículo 22, vai falar sobre a morte de Arão. Já falamos também em Números 33, vai falar sobre isso também, amém? Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram no Monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao monte Ó. Depois despe Arão de suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Ó, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cume do monte. E dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Amém? A vida, ela é breve, passa muito rápido, né? E nós precisamos entender que para os homens de Deus também a vida passa. Amém? Aqui é bem interessante porque vai narrar diferente lá dos versículos 1, né? Que fala sobre a morte de Miriam de forma muito discreta. Aqui vai falar um pouco mais sobre a morte de Arão. É outro que não vai entrar na terra prometida por causa daquilo que tinha feito durante a sua vida, né? A história de Arão é bem interessante, você pode rever aqui e estudar. Foi o irmão de Moisés, era descendente da tribo de Levi, na verdade Levi era bisavô de Arão, como também de Moisés, amém? E aqui narra o Monte Ó, que, como diz aqui no comentário bíblico, o Monte Ó é desconhecido, mas de acordo com o verso 23, não é muito longe de Cades Barneia, pois cita aqui que é na fronteira de Edom. O versículo 24, né, vai dizer que Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel. E vai dizer o motivo, porque fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Né? Então é muito importante nós entendermos isso aqui. Pois fostes rebelde à minha palavra. A falha em seguir a instrução do Senhor é definida aqui como rebelião. Moisés chamou o povo de rebelde. Aqui o Senhor diz que Moisés e Arão são culpados pela rebelião, porque não santificaram o povo diante de Deus. Amém? Então diz que eles vão subir ao cume desse monte, mas vai o seu filho. Arão teve 4 filhos, 2 deles morreram, né, perante oferecer fogo estranho diante do Senhor, e 2 deles o sucederam. Mas quem vai ser o sucessor de Arão é Eleazar como sacerdote. Amém? Então, diz que quando ele sobe ao monte, Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cume do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. 30 dias é um período de tristeza extremamente longo, mostrando a estima que o povo tinha por Arão. Então é importante nós observarmos isso, porque quando a morte de Moisés foi lamentada no mesmo período. Então foi uma figura importante, né? Teve seus erros, cometeu suas falhas. Nós podemos ver as falhas de Arão, né? Quando Moisés ficou muitos dias no Monte Sinai sem voltar, aquele tempo que ele passou 40 dias e 40 noites, o povo exigiu um ídolo para seguir. Então Arão, para acalmar o povo, criou o bezerro de ouro. Arão ainda tentou levar o povo a adorar a Deus, mas perdeu o controle e eles se entregaram à idolatria e à devassidão. Que tristeza. Isso foi comentado lá em Êxodo capítulo 32. Então,
e por causa desse pecado da idolatria e devassidão, 3.000 israelitas foram mortos. Então, nós vemos aqui que a Bíblia não esconde, né, o erro dos seus líderes, mas também Arão, ele foi um ajudador de Moisés. Quando Moisés estava na sarça dizendo a Deus que não era eloquente, Deus disse, olha, o teu irmão Arão será tua boca diante de Faraó. E ele vai com Moisés diante de Faraó, né? Ele está ali ao lado de Moisés o tempo todo e eles vão juntos fazer cada um naquilo que Deus escolheu para que cada um fizessem, conduzir o povo da saída do Egito, né? Então nós vamos ver ainda nos erros de Arão, quando em outra ocasião ele e sua irmã criticaram Moisés por ter se casado com uma mulher estrangeira, lá em Números 12, eles falaram contra Moisés e Deus ouviu isso e feriu Miriam com lepra. Então Arão implorou a Moisés para orar por Miriam e Deus a curou. Arão era fiel a Deus e normalmente fazia a coisa certa. Ele intercedia por seu povo diante de Deus, defendia seu irmão diante do povo. Quando Deus matou 2 de seus filhos por sua má conduta, Arão aceitou a justiça de Deus. Uma vez, Arão e Moisés desobedeceram a Deus diante do povo. Por causa disso, Deus não permitiu ele entrar na terra prometida. Arão já era também muito idoso quando Deus avisou que ele iria morrer. Obedecendo a Deus, Arão e seu filho Eleazar e Moisés subiram o Monte Ó, e Moisés tirou as vestes do sumo sacerdote de Arão e colocou em Eleazar. Assim, Eleazar se tornou o novo sumo sacerdote. Arão morreu no Monte Ó e todo o povo ficou de luto por ele durante 30 dias. É um tempo realmente, vamos dizer assim, bem longo, mas por causa da importância desse líder. E mostra que Deus havia escolhido ele, né? Quando os homens se levantaram para confrontar e querer também ser sacerdote, oferecer sacrifício, Moisés, instruído pelo Senhor, mandou cada líder trazer o seu bordão. O bordão era uma vara que cada um tinha, que representava a autoridade daquele líder, né? E Moisés colocou diante do propiciatório. E no outro dia, Deus escolheu a vara de Arão, porque foi esse bordão, sem vida, inerte, separado da terra, que Deus fez florescer. Amém? Então aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. E ao florescer a vara de Arão, Deus estava dizendo, eu escolhi Arão. E ele será o sumo sacerdote e os seus descendentes serão os sumos sacerdotes. Porém, esse sacerdócio não será eterno, né? O sacerdócio durará até 70 antes de Cristo, né? E nós vamos ver que o escritor aos Hebreus vai dizer que o sacerdócio levítico era temporário, mas vindo Cristo na plenitude dos tempos, ele se tornou agora o nosso sumo sacerdote. Amém? Então, Jesus é o sumo sacerdote da igreja, ele é o salvador da igreja, ele é também o Senhor da igreja. E esse sacerdócio de Cristo, ele é eterno, diferente do de Arão, que encerrou-se segundo as gerações, né, 70 a.C. Então, é muito importante nós entendermos a contribuição que Arão deu, amém? É muito importante nós entendermos também os erros que Arão cometeu, para que através do seu exemplo, nós possamos compreender como nos portar diante daquilo que Deus nos confiou. Muitas coisas foram confiadas a Arão, amém? E Deus lidou com Arão na proporção da sua fé, de acordo com as suas ações, né? E Deus pôde também estabelecer com ele, né, a sua vontade, vocacioná-lo e através dele dar início, né, ao sacerdócio levítico. Arão se tornou o sumo sacerdote, ou seja, ele era, vamos dizer assim, o que iniciou esse sacerdócio. E é interessante, ele só podia ser substituído após a sua morte. E é interessante, na lei, após a morte do sumo sacerdote, muitas coisas são ajustadas, muitas coisas são mudadas, verdadeiramente como um renovo, amém? E Eleazar aqui vai assumir, né, vestindo as vestes do sumo sacerdote,
dando continuidade, né, a essa tarefa tão desafiadora, mas que Deus estava estabelecendo como sombra e uma figura do Cristo que viria e seria o sumo sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então louvamos a Deus pela oportunidade que nós temos de conhecer um pouco mais a respeito da história de Arão e nos despedimos dele aqui na história bíblica. Amém? Que você continue lendo a palavra de Deus, conhecendo a respeito das Escrituras, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe e até amanhã. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Um grande abraço.